que o próprio Deus fala que os anjos do céu não se casam nem se dão em casamento. O próprio Deus fala isso. Né? Como que os habitantes comer na terra? Então tem um negócio meio errado aí. Por isso que a gente tem que aprender a palavra de Deus. Porque fala assim, terra, fala de terra, lembra carne. Carne, nós somos feitos de terra. Né? Aí fala assim, a terra era sem forma e vazia. A gente era sem forma e vazia. A gente não tinha nada, a gente era vazio. Mas quando se fala de terra, o Senhor pegou o pó da terra, um pouco da água e fez um boneco. Quando ele fez esse boneco, ele viu que precisava de alguma coisa. Mas ele fez aquele boneco, imagem dele, semelhança dele. Tanto é que ele fala assim, eu vou fazer o homem. O homem, porque Deus é homem. Quando ele fala humanidade, fala de homem. Mas quando fala de humanidade, é todo mundo. É criança, é mulher, né? Mas ali ele falou uma coisa, eu vou fazer um homem. Porque Deus é homem, né? Mas quando ele pegou o pó da terra, formou, ele pegou a água, ele lembrou da palavra. A palavra era Jesus que estava com ele, no mesmo local. Tudo que ele fazia, a palavra agia. O Espírito de Deus bailava sobre a face das águas. Então fala que o Espírito de Deus estava ali e bailava sobre a face das águas. Então com isso aí ele fez o homem e Deus soprou, no fazer o homem, ele soprou nas suas narinas, no seu nariz, o fôlego de vida. Aquele barro ali teve uma transformação naquele barro ali e formou a carne e ele começou a enxergar e olhar. Deus fez o homem dessa maneira. Né? Porque depois que ele deu o sopro de vida, significa o Espírito de Deus. Né? E o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Mas na realidade, depois é que vem o Espírito Santo sobre toda a carne. Que está em Joel 2,28, que fala, né, a profecia que vai descer sobre o homem, o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus já era sobre eles. Se não fosse, eles não estavam andando, eles caíram. Tem a alma é o veículo. O Espírito de Deus é a alma conjugada com o Espírito de Deus que eles andavam. Mas se Deus tira o Espírito, ele cai. É conjugado, o veículo é conjugado. Né? Se você tira a gasolina de um carro, ele para de andar, né? Se você tira a roda, você tem que colocar primeiro, senão você não consegue andar. Então assim é a alma. A alma é o mover, é o enxergar, é o falar, é o ouvir, né? Então a sabedoria de Deus era essa para nós. Com isso aí, foi assim, seja feita a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Quando ele fala nossa, nós parecemos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Depois que você souber disso aí, você vai ter raiz na igreja. Porque a gente está na igreja, qualquer coisinha nos abala, qualquer coisa tira a gente da presença de Deus, né? Mas quando você tem raiz, conhece a palavra de Deus, é ruim você sair da presença de Deus. Sabe por quê? É o Espírito Santo que está em você. É assim, não, vamos orar para aquele irmão, orar para aquele irmão, vamos orar para o pastor, vamos orar. Aí você começa a pensar em orar porque o Espírito Santo vai fazer mover. Por quê? O mover do Espírito Santo é diferente de nós. Então, a palavra de Deus fez o homem. Mas o homem, Satanás, tanto é que Satanás, ele já era, ele já tinha sido construído. Tanto é que quando o Senhor faz o homem, ele prepara o jardim para ele. Ele prepara o jardim e fala, não mexe nessa árvore, nessa você pode comer, pode desfrutar dela, mas nessa você não mexe. Não mexe porque se você comer, você vai morrer, né? Então você não mexe. Né? E você pode comer. Né? Tem muita coisa para você e a vontade é só nessa que você não mexe. Mas o homem é curioso demais, né? Com isso aí, ele viu que os animais tinham macho e fêmea. E falou assim, vai ter que fazer uma companheira desse homem, está sozinho, está solitário. Eu estou olhando os bichos aí, vendo. Ele mesmo colocou o nome dos bichos, tudo aí, ó. Né? Ele colocou o nome da girafa, colocou o nome do elefante. Não faltou nada, ele colocou o nome em tudo. Mas com isso aí, o Senhor falou, já que ele colocou o nome em tudo, eu dei essa tarefa para ele, ele é muito inteligente esse homem. Já que ele é inteligente, ele puxou a mim mesmo, então eu vou dar uma mulher para ele. Que beleza, né? Aí, ele não precisava trabalhar, não precisa fazer nada. Deu a companheira para ele. Né? Por isso que eu te falo, né? Você tem que tratar a mulher na palma da mão, porque ela é sua disjuntora, é a sua companheira. Né? O inimigo faz o quê? Usa o homem para bater e matar.
João 10:10 fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele está destruindo. Ele destruiu a vida de Adão e de Eva. Por isso que a gente paga esse preço hoje. Porque ele chegou em forma de um macaco, né? Subiu na árvore, de repente chamou a Eva e falou: não, come desse fruto sim. Ah, não, mas Deus falou que eu não posso comer, porque senão, não, come sim, só porque você vai abrir seus olhos se você comer. Aí ela ficou curiosa. Abrir os olhos? De quê? Come que você vai abrir seus olhos. Né? Aí ela comeu. Aí se transformou numa cobra. Né? Eu vou explicar por que se transformou numa cobra. Para mim, a serpente rastejou. Então com isso aí a mulher vai e come também. A mulher come o fruto também. Aí Deus chega até lá, vocês já conhecem, isso aí é história para criança. Não é para adulto, criança já entende, já sabe essa história. A mulher e o homem começam a se cobrir as partes íntimas. O Senhor fala: por que vocês estão se cobrindo? Não, porque a mulher que o Senhor me deu fruto e eu descobri que eu estava pelado. Aí a mulher, eu também descobri que estava pelado, depois que a serpente veio e mandou para o meu fruto. Aí ela jogou a culpa na serpente, Adão jogou a culpa nela, aí o Senhor jogou os dois por terra, pode dizer, colocou em terra, colocou uma espada inflamada lá, tirou eles e falou: você vai trabalhar de sol a sol, chuva a chuva, o sustento da sua mulher. Não precisava disso, mas você caçou isso. Então você vai ter que trabalhar debaixo de sol, chuva, e lá não precisava. Né? Então com isso aí ele teve que trabalhar, a mulher vai sentir a dor do parto para ter filho. Até então não sentia, né? A dor para ter filhos. Mas aqui na terra Deus falou: você vai sentir a dor do parto, né? Então Gênesis 3:15 fala que ela estava chorando muito, ela estava assim arrependida, mas Deus chega e fala assim com ela: ó, agora tem uma coisa, vocês estão aí, da tua descendência vai nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente. Não precisa chorar não, porque vai dar jeito, mas é mais difícil esse jeito que vai ser dado agora. Foi aonde começou o primeiro homicídio, que Caim matou Abel, né? Caim teve que sair fugido. Aí a Bíblia começa dessa maneira. Aí começa a falar que já naquela época tinha gigantes na terra. Por que tinha os gigantes na terra? Tinha gigante porque depois das descendências de Sete, que quando Abel morreu, né, que Caim matou o seu irmão, por causa das oferendas, você já sabe, que é coisa de criança para criança saber, né, que uma oferta de um Deus aceitou, do outro Deus não aceitou. Aí ele foi e matou a Caim, matou Abel por causa disso. Porque Deus aceitou a oferta de Abel. Né? Então, o que acontece? Presta bem atenção. Isso aí também depois a gente vai ver no livro, tá? Aí, de repente, ali, a geração de Sete encontra a geração de Caim lá na frente. Se encontraram. Aí as mulheres tiveram filhos. E os filhos abençoados, as filhas abençoadas de Sete, por parte de Deus ali, que ele abençoou, mas ele amaldiçoou, cara, não foi embora. O maldito seja você agora, porque matou o primeiro homicídio. Né? Essa marca vai ficar em você agora. Ele saiu fugido. Mas com isso aí, ao decorrer dos anos, dos tempos, as mulheres ficou nos descendentes de Caim. A de Sete, os descendentes de Caim começaram a nascer gigantes. Nascer homens de 3, 4 metros, com 3 dedos. Aí começou o negócio ferver. Né? Não foi anjo nenhum que desceu e coabitou com as mulheres, não. Não foi anjo. Foi os homens de Deus com os homens do pecado. Tanto é que daí, o que aconteceu? Aí vem a geração de Noé. Aí foi onde Noé, Deus conversa com Noé, é onde Noé teve que fazer o quê? Um barco para poder Deus livrar eles daquele pecado, daquela morte ali.
que o Senhor falou que ia acabar com a terra. Ele fala a terra, ele está falando de nação, ele está falando de toda a terra. Quando fala de hebreus, israelitas, está se referindo ao povo de Deus. Quando fala o povo de Deus, é todos. É japonês, é africano, é todos. Né? Ali é referência, Israel é referência. E Jesus veio dessa região. Então é referência para nós. Mas quando se fala de grandes nações, está falando de toda a terra. Então com isso aí o Senhor falou com Noé foi de bom grado, ele falou, então tá, Senhor. Os filhos de Noé também ajudou ele a fazer um barco muito grande, mas esse barco tinha que ser feito, porque realmente o Senhor ia mandar chuva sobre a terra. Naquela época chovia? Não chovia, São Antônio? Naquela época chovia? Hein? Chovia? Não. Tanto é que eles comiam verduras. Naquela época não chovia, disse orvalho. Orvalho, né? Batia sobre aquelas plantações, orvalho, e elas cresciam. Cresciam e se alimentavam dessas verduras. Mas só tem uma coisa. Quando Noé começou a pregar sobre o dilúvio, que é muita água, eles não acreditavam. A mesma coisa é a gente pregar que Jesus está voltando e as pessoas não acreditam mais. Você vê que teve a pandemia 2 anos e tanto aí, ó. A gente falando de Jesus, o pessoal largou tudo a igreja, foram embora, esqueceu que Jesus vai voltar. Os pastores largou sua congregação, largou para lá. Alguns suicidaram, outros foram mortos pela coronavírus, né? Então, o Senhor mandou uma prova aqui para nós, aqui, muitos caíram. E nessa época foi a mesma coisa, falando, Jesus está voltando, ninguém acredita. A mesma coisa foi o dia do dilúvio, né? Noé está falando, vai mandar chuva. Ele fala, já passou 1 ano, já passou 2 anos, não acredito nisso não. A mesma coisa é hoje, com a volta de Jesus. Aqui, vou aproveitar a vida. Vai que aproveita mesmo. A vida depois não vai dar tempo. Você conforme aquelas 5 igrejas imprudentes que quando chegou, esqueceu de pôr azeite na lamparina. Esqueceu de clarear o caminho que elas tinham que chegar e subir. A porta estava aberta para elas. Mas elas não entraram, porque Apocalipse 3:7 fala que a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Assim que a igreja prudente entrou, assim vai ser no arrebatamento. Assim que a igreja que ora, que busca, que ensina, vai subir. Assim que igrejas que não estão nem aí, vamos fazer envelope, vamos pedir dinheiro ao povo, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma discoteca aqui, vamos colocar as luzinhas, né? Aí, quer dizer, as coisas do mundo estão entrando dentro da igreja. Eles não estão percebendo. O inimigo está usando as coisas do mundo para entrar dentro da igreja. Eles não estão percebendo, não. Eu vejo cada coisa aí, né? Entrando no reteté, que não é o reteté de Deus. Dançando funk gospel. Isso é certo. Pode fazer quem quiser, né? Mas Deus não enxerga isso como coisa boa para ele, não. Uma adoração, né? Isso não é adoração a Deus. A adoração a Deus é totalmente diferente. Por isso que Deus fez o homem para adorar ele. Por isso que ele fez o boneco de barro sobre a lamparina. Esse vai ser para minha adoração de verdade. Porque o anjo que me adorava, eu descartei ele. E nós estamos decepcionando Deus, né? Ele colocou a gente no lugar do querubim ungido. Olha que privilégio. E deu poder para nós vencer ele. Olha que privilégio. Mas para quem tem o Espírito Santo. Efésios 6:10. Né? Aí sim, Efésios 6:10, se tiver em nós, aí a gente vai conseguir vencer o inimigo. Mas se não tiver, como vai vencer o inimigo, né? Mas aí o povo não estava acreditando. O que aconteceu? Começou a dar os pingos. E começou a vir a chuva. Eles começou a ficar apavorado. As águas começaram a vir dos rochedos. Começou a encher a terra. Começou a encher, os bichos foram entrando. Um casal de cada bicho, que foi verdade. Não é história para criança, não, foi verdade. Aí começou a subir a água. Aí Noé entrou. Aí entrou seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Entrou. Foi aonde começou a boiar
aquela barca. Aí foi onde Deus fechou por fora, com a mão dele. A mão de Deus é do tamanho disso aqui tudo. Deus pegou, fechou. Noé não ia conseguir fechar. A palavra de Deus fala que 120 anos Deus deu condição para eles poderem perceber seus pecados e se converter. E aí ele não ia mandar o dilúvio. Se ele se convertesse. Deus não ia acabar com a terra com água, em água, né? Porque tanto é quem falou, né? Com aliança no céu, e a terra não vai se acabar mais no dilúvio. Tanto é que quando chove, parece um arco-íris lá de 4 cores lá, né? Aquele negócio bonito lá, né? Então essa é a aliança que Deus fez com Noé. Mas aí o povo não estava acreditando. Aí 120 anos foi muitos anos, né? Mas não acreditaram. É muito tempo, porque nem assim acreditaram. Foi aonde a água levou 150 dias para baixar, para a arca poder abaixar. Nesse intervalo de 150 dias, morreu muitos gigantes, muitas mulheres, crianças, bichos, os bichos que sobraram, começou a apodrecer sobre a face das águas. Porque a palavra de Deus fala que o mundo fede, né? O pecado fede. Então, para poder o pecado não entrar dentro da barca, teve que passar betume, teve que betumar. Teve que vedar todas as brechas, todas as frestas, para poder aquela água de carniça não entrar. Porque às vezes a água de carniça está entrando no nosso coração e a gente não está percebendo, né? Vou tomar essa água aqui agora, não vai ter problema nenhum. Vou tomar uma cervejinha, que é geladinha, vai descer redonda, vai descer redondinha. Mas eu quero ver quando a porta se abrir. Ah, mas é pecado, pastor? Faz quem quiser. A palavra de Deus é assim, sim ou não. Se é crente, é. Se não é, não é. Né? Se quer beber um pouquinho, porque está meio em dúvida ainda. Eu falo aqui sobre o batismo em imersão. Para a pessoa passar pelas águas, ela tem que ter certeza do que ela quer. Porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 5,17. Se assim se você está em Cristo, nova criatura é. Tudo velho se passou e tudo se torna novo. Então, se a gente quer ser nova criatura, quer fazer parte do corpo de Cristo, nós temos que aprender a palavra. Porque quando a arca abaixou, não entrou um pingo de água lá de fora, lá para dentro. Sabe por quê? Porque o Senhor mandou tampar as brechas. E quando Deus manda tampar a brecha, é para ele tampar a brecha totalmente. Não deixar coisa errada entrar dentro da igreja. Né? Isso é tampar a brecha. Porque a gente está dentro de uma arca agora, falando com Deus. E hoje nós somos a arca de Deus. Através de Jesus Cristo. Porque antes não era. Ele dependia de uma arca. Ele dependia que de uma igreja feita na areia. Uma igreja feita na areia, para a gente poder fazer expiação do pecado, dependia de um sacerdote, de um sumo sacerdote, para poder remover o pecado. Depois de um ano, voltava de novo, porque o pecado incrustou na carne outra vez. E esse vaso não pode ser incrustado com formiga, nem palha, nem areia e nem água fedorenta. Né? Tem que ser vaso de honra na presença de Deus. Porque quando aquela água abaixou, Noé esperou mais 70 dias. Sabe por quê? Porque ele tinha que pisar em solo firme. Porque se ele pisasse na hora, ele ia afundar. Tanto é que o Senhor, depois disso aí, né, ao decorrer do tempo, nós somos descendentes descendentes de Abraão. Nós somos descendentes, sabe de quem? Nem é de Abraão, nem de Noé. Nós somos descendentes de Adão. Nós somos descendentes de Noé. Pode ser raiz de Noé. De Abraão também, porque Abraão foi pai de todas as nações. Então a gente é bendito através de Abraão. Porque o Senhor falou isso. Né? Ele fez aliança com Abraão através da circuncisão. Mas para chegar até a circuncisão, o que o Senhor fez? Então, Noé saiu ele, seus 3 filhos Cão, Sem, Jafé e as suas 3 noras. Aí você me pergunta, mas se acabou com os gigantes, mataram os gigantes. Tinha Golias, Davi, que Davi teve que enfrentar Golias ainda, e tinha os outros gigantes que ainda, né, eles teve que enfrentar também depois, ao decorrer do tempo. Tanto é que em Jericó ali tinha gigante, tinha os anaquins lá dentro. Mas como assim, se foi mortos no dilúvio? É porque Cão, Sem, Jafé casou com as mulheres que eram descendentes desses homens. E a descendência
fica. Né? Eles casaram com essas mulheres foram salvas, chegou aqui, foi multiplicando, e não é que teve gigante de novo? Né? Por quê? É descendentes. Né? Puxou a descendência. Puxou a descendência. Essas 3 filhas. Agora, eu estou na Bíblia, tá, gente? Então eu vou te falar mais. Dessa descendência. Eu estou explicando só a Bíblia para vocês, que na hora que a gente for ler o livro, não vou falar mais isso. Então, com isso aí, mas é fácil, eu sei disso tudo. Mas é fácil, é para lembrar. Porque depois que acabou, teve Cão, Sem e Jafé. Jafé era siriano, fazia parte da Síria, né? Ele que constituiu ali a Síria. Aí tem Jafé era siriano. Cão foi aquele que era de Canaã porque era filho de Cão. Mas se você for olhar bem, quando fala que Noé plantou a vinha se embebedou, tinha um único filho dele que zombou dele. Ele estava pelado. Quem foi esse único filho que zombou dele? Ele estava pelado porque ele bebeu tanto vinho e se embebedou. Quem foi que zombou dele? Um filho dele zombou dele. Qual foi? Cã. O cão. Você vai falar cã ou cão, o nome, né? Então, com isso aí, cão, né? Esse cão maldito, né? Cão. Então, o que acontece? Ele foi e chamou Sem e Jafé. Nós somos descendentes de Sem. Olha só. Chamou Sem e Jafé. Jafé veio de costa, cobriu. Está louvando a Deus. Aí veio, cobriu o seu pai de costas. E virou e foi embora. No outro dia de manhã, Noé falou assim com seu filho Cão, o Cã: maldito seja seu filho Canaã, porque já tinha um filho pequenininho. Maldito seja seu filho Canaã, pelo que você fez. Né? Aí foi aonde? Canaã foi uma cidade. Cã foi uma cidade também. Jafé também foi uma cidade da Síria. E Sem faz parte dos hebreus, né? Dos israelitas. Mas depois juntou. Aqueles da época da circuncisão de Abraão, teve alguns que se juntou e se converteu ao judaísmo. Né? É difícil? É difícil? Não, né? Então, aqueles que se converteram ao judaísmo fizeram a circuncisão. Aí falou: todo homem, helenita, prosélitos e hebreus. O que quer dizer helenitas? Helenitas quer dizer aqueles de fora, prosélitos é aqueles de dentro. Então, quer dizer, os não-judeus se converteram. Os que eram judeus nascidos de casa também se converteram. Os que eram judeus legítimos, que eram os hebreus, se converteram. Aí foram todo homem circuncidado. Era a aliança que Deus fez com quem? Ele chama o homem que ele fez aliança. Que Deus fez aliança. Através da circuncisão. Foi com Abraão. Não é? Foi com Abraão. Aí o que acontece? Não podia quebrar, é o estatuto perpétuo. Aí depois de Abraão veio quem? Seu filho chamado Ismael. Não, Ismael não era o filho da promessa. Por que ele fez isso? Porque eles tentou dar jeitinho nas coisas que Deus falou com eles tentou dar jeitinho. Porque Abraão tinha uma idade avançada e foi circuncidado com 99 anos. Né? Sara tinha a idade avançada, com 90 anos, aliás, 99 que tinha um filho, foi 90. Aí Sara também tinha a idade avançada. Ela poderia ter filho? Não. Ela era estéril? Sara era estéril? Então, quer dizer, se você for olhar bem, são 2 milagres que aconteceram ali. Por isso que ele estava acreditando. Por que 2 milagres? Porque ela era de idade e era estéril. E ela não acreditou e ela sorriu. Olha só. Então, com isso aí, ela começou a dar jeitinho. Pegou a empregada, a escrava e mandou... como é que chama o homem? Abraão. Ficar com a sua empregada, com a sua escrava. Teve Ismael. Deus abençoou
maneira. Né? Ele abençoou. Eles brotaram do deserto para ela, que ela saiu fugida por causa de Sara. Sara começou a ameaçar ela, porque ela estava debochando de Sara, porque ela tinha um filho. Começou a falar que ela ficou com o marido dela, aquela coisa toda. Aí Sara expulsou ela dali. Mas ela foi embora para o deserto com Ismael. Mas Deus fez brotar água para ela no deserto. Deus sustentou Ismael e ela. Deus não deixou eles a deriva. Mas depois virou inimigo. Os israelitas, né? Os amalequitas. Então, com isso aí, a palavra de Deus fala, insequentemente aqui, que quando ela fugiu, aí eles começaram a ouvir a voz de Deus de verdade. E aí foi onde teve Isaac. Porque Isaac significa, representa da promessa, mas representa riso. Então, com isso aí, Isaac teve quem? Como é que chama os dois filhos de Isaac? Você sabe não? Sabe? Jacó e Esaú. Ah, Jacó e Esaú. Aí já começa o problema sério. Sabe por quê? Jesus vem dessa descendência aí, né? Aí já começa um negócio sério, porque quando teve, era para Esaú nascer primeiro. Eles são gêmeos, Jacó e Esaú. Mas Jacó já era esperto e deu do ventre de sua mãe. Porque quando Esaú ia nascer, ele segurou o calcanhar dele. Olha só, né? O homem é esperto pra caramba. Não, vou primeiro. Não, eu vou primeiro. Aí, de repente, nasce Esaú e Jacó, filho de Isaac. Né? E pode falar uma coisa para a gente poder chegar até lá onde eu quero. Eu estou falando na Bíblia mais ou menos, né? Em sequência. Aí eles foram crescendo. Quem é que ficava com a mãe em casa? Era Jacó. Quem é que ajudava a mãe em casa? Era Jacó. Quem é que fazia fofoca? Do pai e do irmão? Era Jacó. E a sua mãe concordava. É assim que ensina o filho? Não pode concordar. Ele tem que corrigir. Mas o que acontece? Esaú ia caçar. Porque Esaú era homem de casa, igual Nimrod. Nimrod também, que era captor de Babel, ele era caçador. Né? Pegou um pouco do espírito de Esaú. Aí com isso aí, Esaú foi, caçava, trazia comida e chegava a caçar. A última vez ele falou assim, ele estava tão cansado que ele falou assim, não, eu estou a ponto de morrer. Cheguei tão cansado agora que eu daria tudo por um prato de lentilha. Jacó era esperto demais, ele falou assim, correu na mangueira. Faz correndo aí um prato bom de vermelho. E ele voltou correndo e falou, e aí meu irmão, eu te dou uma comida boa agora, gostosa, mas você tem que fazer uma coisa. Você me dá a sua plenitude, né? Olha só, e a sua bênção, a bênção, né? Que é sobre você, você passa para mim a sua plenitude. Aí pegou, o que ele falou? Não, pode ficar, eu estou com fome, eu estou ponto de morrer, traz a comida. Ele comeu. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente não pede direção a Deus para fazer as coisas, né? Não, pode me dar que é meu. Não. Você tem que orar primeiro e falar, Senhor, será que eu devo comprar aquele carro? Senhor, será que eu devo comprar aquela casa? Senhor, será que eu devo pegar aquele empréstimo? Vai ser um problema para mim mais na frente. Porque às vezes Deus está preparando uma saída para você não está confiando. Né? E Esaú não confiou. Ele estava cansado. Aquilo é coisa momentânea. A fome vai embora e amanhã vai dar de novo a fome. Hoje você vai no banheiro, amanhã você não vai de novo? Você não come hoje, mas você vai comer de novo? O carro acaba a gasolina, você vai colocar de novo? Senão você não anda. Então, né? Você vem de ônibus, tem que pegar de novo quando você vai voltar para casa. Então foi coisa momentânea. Ele estragou sua vida, né? Porque a bênção era para ele, não era para Jacó. Mas Jacó, como era um homem esperto, ele fez isso. Ele deu a comida para ele, que era
lentilhas vermelhas para ele, gostosa. E pegou depois para você ver que deu problema aí depois. Deu problema. Jacó teve que sair fugido, né? Ficou muito tempo. Aí ele enganou o irmão dele, foi enganado pelo seu sogro também. E ele casou com Lia, foi casar com Raquel, né? Ou foi com Raquel primeiro, foi com Lia, né? Então o que acontece? Ele casou com a mais velha, com a filha mais velha, ele pediu a filha mais nova, Labão deu a filha mais velha. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos porque ele queria a filha mais nova. Então, quer dizer, de graça. Ele passou a perna no irmão e foi pagar lá na frente. Uma pessoa que ele nem conhecia, né? E o irmão dele procurando ele para matar ele. Mas Deus interfere. Quando você ora, quando você busca, Deus interfere. Porque ele subiu, ele deu um jeito na vida, ele subiu para o monte e foi orar a Deus. Isso que é bom a gente ir para o monte orar a Deus. E quando for subir para o monte, não vai multidão não. Vai uma ou duas pessoas no máximo. Porque quando Moisés ia para o monte orar, os homens ficavam cá embaixo. Até Josué ficava cá embaixo. Josué e Caleb, eles subiam junto com ele não. Ele falou assim, agora fica aí que agora eu que vou subir. Eles oravam lá embaixo, eu orava lá em cima. Porque para conversar com Deus não é para qualquer um não. Para ver Deus face a face não é para qualquer um não. Pode morrer. Porque a palavra de Deus vai em Isaías 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Né? As iniquidades nossa faz separação entre nós e Deus. Então o que acontece? Jacó foi, segurou o anjo, já estava quase amanhecendo e continuou, enquanto você me der minha bênção, você não vai. Enquanto você me der a bênção, você não vai. É isso que é orar. Senhor, eu quero a minha bênção, meu pai. Está escrito na palavra. Não é pecado falar isso não. Só abençoou lá a Ana. A Ana não podia ter filho. Ela teve filho. A Ana, ali falando a sua palavra, Senhor, eu quero ser abençoada. Mas para isso você tem que estar na direção de Deus. Se você estiver fora, fazer igual a minha avó, se mijar fora do perigo, não tem como. Né? Mas, se você estiver na direção de Deus, orando, buscando, pecar nosso pecado. Pecador nós todos somos. Nós herdamos o pecado original de Adão. Mas hoje, eu vou falar ainda de Jesus ainda, mas hoje, a gente tem um pecado não original, mas voluntário, que o original já está em nós. Por isso nós morremos uma só vez. Hebreus 9, 27 fala que a gente morre a primeira morte, aí para a primeira morte vem o juízo. Mas Apocalipse 20, 14 fala que a segunda morte é lago de fogo e inferno. Isso aí é para depois. Mas aí, a palavra de Deus fala o seguinte, que quando ele tentou segurar a perna do anjo, esse anjo se refere a Jesus. Quem é que sabia disso? Hein? Quando a palavra de Deus fala o anjo, é Jesus. Quando fala um anjo ou anjos, é qualquer anjo. Eu digo qualquer na minha língua aqui, porque anjo não é qualquer coisa. O anjo foi criado por Deus. Foi na minha linguagem. Mas quando se fala anjo, o anjo era Jesus que estava ali. Quando fala de Gideão, que Gideão teve que, o medianita, a Malequita, o povo do Oriente, atacava ali, roubava tudo que ele tinha. O que ele fez? Chegou um anjo para ele, esse anjo também era Jesus. Chegou até a ele, a Bíblia fala anjo, mas a gente sabe que a gente conhece. Por isso que é bom conhecer a palavra de Deus. Então, quando falou o anjo, chegou, sentou perto de um cavalo, em Ofra, e falou com Gideão. Ó, destrói todas aquelas esculturas, aquele Deus de Baal que seu pai fez e colocou na praça. Por isso que você está sendo atacado, por isso que você está sem comida, está passando fome, derruba aquilo e volta para Deus. Aí Gideão reclamou com ele, mas o Deus que nos tirou do Egito, nos colocou aqui e a gente está sendo roubado. Está sendo roubado? Olha lá. Jesus falou com ele, olha lá. Acaba com aquela estátua, pega um boi e oferece a Deus. Ele não falou para ele, ele falou para Deus. E põe um caldo gostoso lá. Quando você te roubar aquele bosque, você oferece o novilho. O novilho não é ovelha, é um boi. Um filhote de um boi. E oferece para ele. Aí ele cortou bonitinho, fez um caldo gostoso. Aí Jesus foi, pegou um cajado e fez assim. Tocou
tocou, consumiu toda aquela carne e tocou no caldo gostoso e consumiu. Um anjo tem poder de fazer isso? Quem dá poder para Deus é anjo, quem dá poder para nós é Deus. Né? Quem dá poder para o anjo é o Senhor. Tanto é que o anjo Miguel derrotou. Ele venceu a Satanás. Satanás era muito maior que ele. Mas em nome do Senhor Todo-Poderoso, ele venceu a Satanás. Então nós vencemos a Satanás em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de ninguém. Então a gente tem que evitar de pecar, evitar de falar da vizinha, do vizinho, evitar de falar de outra igreja e concentrar só em Jesus. Porque Gideão concentrou em Jesus. Foi, esse anjo é diferente. Esse anjo aí, ele brilha. Mal sabia ele que era Jesus, hein? E quando Jacó segurou a perna do anjo, ele teve que dar uma feridinha para ele poder soltar ele. Né? A marca do pecado. E deu uma cutucada na coxa dele ali. E ele subiu. Se não fizesse isso, ele não ia largar ele. Quem manda sou eu. Né? Mas ele recebeu a bênção. Desceu mancando. Desceu mancando lá de cima, mas recebeu a bênção. Né? Então, você não parar para tomar um café? Pode continuar. Então, para falar para vocês, vocês vão sair daqui mais ou menos atualizado o livro. Então vocês sabem que depois o Senhor fez um mover diferente aí. Por quê? Quando você pede perdão a Deus, a palavra de Deus fala, quando você chega até a mim, se arrepende dos seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar e você largar o pecado. Então ele largou o pecado. A mágoa que ele tinha foi embora. Aquela coisa que ele tinha de ganhar, foi embora. E ele desceu para encontrar com o irmão. Mas ele já estava em mente que o irmão dele ia matar ele. Ele colocou os gados na frente, as mulheres na frente e foi atrás. Aí depois não tinha jeito. Ele teve que ir na frente. Aí Isaú avistou ele lá do outro lado. Isaú foi, né? Que chegou perto assim. Isaú abraçou ele. Olha só. Por que Isaú abraçou ele? Começou a chorar. Porque já tinha conversado com Deus antes. Se não tivesse conversado com Deus antes, ia ter problema. Né? Isso é Deus mostrando que Ele perdoa nossos erros e nossos pecados. Mas se você for olhar bem, a descendência de Jesus ali, está vindo da tribo do leãozinho, que vai que o leão da tribo de Judá, né? Então ali foi o seguinte, porque Jacó, depois ele teve seus 13 filhos, não teve? É 13? Hein? Hein? Você tem certeza que é 12? E tinha menina também. Irmãos, Jacó tinha 13 filhos. 12 homens e uma menina, chamada Diná. A irmã já sabia? Ela já sabia, tá vendo? Então, não é Diná que ela chamava? Tá vendo? Então ela chamava Diná. Mas o que acontece? Mas naquela época não contava mulher, contava homens. Coitada das mulheres, né? Você tem raiva de nós hoje. Por isso que elas são meio cabreiras com a gente, né? Então, por quê? Contava homens, mas hoje a mulher é livre. É pecado? Não é pecado. A mulher hoje é livre para trabalhar. Né? Toda mulher que trabalha é abençoada. Porque a mulher que trabalha ajuda o esposo. Mas antes o provedor da casa era o homem. A mulher não trabalhava. Mas hoje mudou. Hoje o esposo ajuda a esposa. Isso não é pecado. Se alguém falar que é pecado, é mentira. A Bíblia não condena isso não. Porque mudou. Vou te explicar por que mudou. A palavra de Deus ali fala que então Jacó teve seus 12 filhos homens. Com isso aí você sabe que um dos filhos ali juntou os 3 filhos dele, os irmãos mais velhos, pegou José, que era mais novo, e jogou na cisterna. Não foi na cova não, tá irmão? Fala cova. Cova representa um buraco. Na Bíblia, quando fala cova. Mas é um poço fundo que não dá para sair. Né? É um poço fundo que não dá para sair. Tem que ser puxado na corda, né? Porque ele dormiu lá até de manhã.
de noite, né, mataram uma cabra lá, sujaram, arrancaram a roupa de José, os irmãos dele nessa época, mancharam de sangue a roupa dele, levou para Jacó se entristeceu. Isso é pecado. Mas também, eu vou te falar uma coisa, a gente conta a história, mas tem que contar outra parte da história também, né? Porque às vezes assim, fulano me encheu minha paciência, eu dei um soco nele. Não, crente não pode fazer isso não, tá? Eu não vou dar soco em ninguém, não. Eu dava, apanhava, mas hoje não posso fazer isso mais. Hoje eu tenho que levar e ficar quieto. É meio difícil, né? Aí, o que acontece? A palavra fala. Mas é verdade, né? A gente é cara, né? Mas aí, quando os irmãos dele pegou, os irmãos dele eram muito mais fortes do que ele era um rapaz, menino. Levou e mostrou, mas Jacó entristeceu muito com isso. Eu estou dando um resumo da Bíblia aqui. E falou, o leão lá, ó, comeu lá, matou o nosso irmão. E levou a roupa suja de sangue. Jacó chorou, ficou entristecido muito tempo. Porque depois eles voltam e vendem. Eles mesmos voltam e vendem José, o mercador, o cara que passa. Esse homem vai, vende a José para Potifar. Aí o que acontece? José começa a trabalhar, porque ele era um escravo forte. Eu já via ele como escravo, era um escravo forte, né? Esse aí vai dar lucro para ele, esse é muito forte. Aí colocou ele para trabalhar, depois ele viu graça nele, colocou ele no palácio. Mas se você for olhar bem, voltando ao assunto que eu falei, só fulano que faz e a gente não faz nada, isso é insano você tirar dois e fala a verdade. Não, ele fez comigo, mas também eu provoquei. Ninguém fala. É igual a minha conta o santo, mas não conta o milagre. Conta o milagre, mas não conta o santo, sei lá. Né? Então, eles fizeram isso com José. Mas José falava com eles, vocês vão se ajoelhar perante mim. Eu tive o sonho que vocês se ajoelharam perante mim. Os irmãos dele falaram, mas peraí, quem é esse menino falar isso? Por acaso ele é Deus? E se irritava com ele. Um tentava bater, outro segurar, não, bate nele não. O outro tentava, vou socar ele não. Eu vou ajoelhar diante desse menino, mas ele está pensando que ele é o quê? Aí brigava entre eles, né? Foi aonde ele julgava, ele tentou, vou te mostrar que eu vou ajoelhar diante de ti e tal. Jogou ele dentro do poço. Foi por isso que José provocava eles também. E muito. Mas sendo vendido, vocês sabem da história, que a história é para criança aí, né? Que a mulher lá de Potifar lá tentou seduzir ele. Aí fugiu dela, a pedrada verde ficou na mão dela, porque ele era temente a Deus. Tanto é que ele não sonhava isso à toa, tanto é que aconteceu de verdade. Né? Aí ele ficou preso muito tempo ali, naquele palácio ali. Tanto é que o padeiro morreu. Eles mataram o padeiro e depois morreu um outro homem lá. Porque ele não desvendou o que o rei tinha sonhado. Eles não desvendaram. Né? E com isso aí, chamou o primeiro, chamou o padeiro, depois chamou o outro homem lá, mataram os dois. Aí chegou a vez de José. Assim, ó, o rei quer que você, falaram que você conversa com Deus, tal, né? Mas você tem que desvendar o negócio pro rei aí. Vai lá, faz sua barba, põe uma roupa. Aí fez a barba, pôs uma roupa, foi lá. Aí o rei falou com ele. Eu sonhei com 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. E eu sonhei com 7 espigas de milho mirrada, estraçalhando 7 espigas cheias e bonitas. Né? Então, ele falou assim, o que se me diz disso? 2 já se foram. Você é o próximo? O que seu Deus tem que falar para mim então? Já que seu Deus é Deus. Ele virou e falou assim, vamos lá. Isso que você sonhou aí é porque a terra do Egito, ou até arrepiei, olha. Ele está lasqueira, até queimou a mão. É que a terra do Egito vai passar 7 anos de fome. Né? Que significa as 7 vacas magras engolindo as 7 vacas gordas. E as 7 espigas mirradas estraçalhando as 7 espigas bonitas. Mas aí ele falou assim, mas e aí? Então nós estamos
estamos a pé? Ou não, esse sonho que você teve é o seguinte, é 7 anos de fome, mas também 7 anos de fartura. Porque as 7 vacas gordas representam fartura. As 7 vacas magras representam fome e escassez. As 7 espigas cheias e bonitas representam fartura. Mas as 7 espigas mirradas representam escassez e fome. Então, como que eu tenho que fazer? Se você conseguir dar jeito nisso aí, eu vou te transformar o segundo governador do Egito. Aí ele olhou assim, vou te transformar em governador do Egito, se você der jeito nisso aí. Você foi o único que desvendou o meu sonho. Então ele falou assim, então vamos começar. Foi aonde começaram a plantar, fizeram um paiol imenso, enorme, muito grande mesmo, fizeram o segundo, o terceiro, e foram plantando e enchendo, plantando e enchendo, plantando e enchendo, plantando e enchendo. Ele falou, agora vamos descansar, porque agora vem a seca. Aí ela começou a descansar, porque a seca sobre toda a terra. O povo ia lá comprar a comida deles, o grão deles, porque ninguém se preparou. Nós temos que se preparar para o futuro. Ah, eu não vou pagar INSS porque estou dando dinheiro para o governo. Está errado. Pode até dar um pouquinho para o governo, sim, mas você está se preparando para o dia de amanhã. Sabia disso? Se você quer ter o dinheiro do banco, você tem que colocar. O banco não vai te dar dinheiro sem você colocar. Ah, tem que fazer economia. Não sou economista não, tá vendo? Eu sou esbanjador. Hoje eu estou procurando entender o que é ser econômico. Depois de velho que eu estou conseguindo ter as coisas. Porque eu fui um burro. Porque a realidade é essa, não tem outro nome para falar. E gastava com mundo, com cachaça, com cerveja, com sei o quê. Mas quando você tem Deus no coração, você passa a enxergar o mundo de outra maneira. Você passa a enxergar a Bíblia. Né? E José enxergava Deus. Para você enxergar Deus, você tem que manusear a palavra. Aí foi crescendo, tendo os grãos. Quem foi que foi procurar José depois? Hein? José, ele preparou os grãos ali. Não foi para fazer nome, não. Foi para mostrar que o Deus vivo, o Deus de Israel estava ali. Foi aonde teve muitos grãos para dar e vender. Aí seu irmão vem procurar comida, porque ele já estava na época de fome, porque não tinha como tratar nada, seca, estava, né? Juntaram água, juntaram tudo, tinha até água. Por quê? Eles confiaram em Deus e Deus mostrou. Aí com isso aí, o irmão foi, passou para aquela sequência do irmão voltar, que ele ficou com raiva, fez os irmãos voltar, depois prendeu um de raiva, mas depois a mulher dele, uma egípcia que casou com ela, começou a falar, mas são seus irmãos. Tira nada do coração, porque ele ficou muito triste, né? Porque foi os irmãos dele, os que julgou ele no poço, ele foi lá. Foi onde ele prendeu um, deixou um embora. Traz meu irmão, quero conhecer meu irmão primeiro, já que eu tenho um irmão. Ele não falou de cara que ele era hebreu, não. Ele falou depois. Aí o irmão Benjamim, que tinha o irmão dele era pequenininho, eu quero primeiro ver o meu irmão, depois assim eu vou liberar vocês. Aí foi aonde Deus começou a conversar com ele, Deus tratou com ele, a esposa dele começou a conversar com ele. Foi onde ele viu que tinha que tirar tudo do coração. A gente não deve guardar mágoas. Ah, meu santo não vai com o ciclano. Que santo? Santos somos nós. Jesus fez nós santos. Né? Então, não tem esse negócio de crente falar que o santo, o anjo não vai, o anjo, um anjo de guarda. Não tem anjo de guarda, não. Ninguém que tem anjo de guarda, não. A palavra de Deus fala em Salmo 91:7 que o Senhor envia anjos para nos guardar. Anjos, com S. Pode cair mil ao teu lado, é meu direito, o Senhor envia anjos para nos guardar. Para que não tropece em pedra alguma. Então ninguém tem um anjo de guarda, não. Quem guarda nós é Deus. O Espírito Santo é que fala, não vai por aí, vai por aqui. E foi isso que ele falou com José. Né? Cuida dos seus irmãos, não guarda mágoa. Ele te fez mal, mas contribui de outra forma. Não o mal com o mal, mas o mal com o bem. Porque o Jesus falou que a gente tem que amar até os nossos inimigos, e perdoar 70 vezes 7. É complicado isso aí.
Mas tem que ser dessa maneira. Né? Tem que ser assim. Era difícil eu perdoar. Né? Mas aí depois eu perdoei, eu vi que o negócio que a gente quebra a cara do diabo é perdoando. Aí não tem pra ele, aí ele vai embora. Porque se ele continua ali e você fala, não, eu vou matar ele, eu vou vingar. Não. Aí você não vai crescer, você não vai para frente. Talvez aquele fulano vai e você não vai. Né? Então a gente tem que ter discernimento de espírito. Ele vai chegar até lá. Então com isso aí tudo aí, o José perdoou. José perdoou os irmãos, chamou o pai dele, trouxe Jacó. Jacó já era velho. Tanto é que Jacó depois morreu, foi enterrado ali. Trouxeram todos. E eles foram alimentados. E José se tornou governador do Egito. De escravo se tornou governador, porque era temente a Deus. Né? Eu não vou falar que Deus vai, você é temente, que Deus vai te dar um apartamento para você alugar, 10 apartamentos para você viver na boa também não. Se Deus quiser, vai te dar. Se você quiser, você pode orar em cima disso que te dá. Mas o Senhor está se preocupando em te dar apartamento e nem casa, nem indústria não. Mas se você quiser, vai te dar. Aí nós temos que trabalhar para isso. E Ele vai trabalhar em cima disso. Para a gente poder ter isso. Eu não vou falar que é impossível, que nem não. Para Deus nada é impossível. Mas nós temos que estar na direção de Deus. Para Deus acrescentar algo igual, na nossa vida, Ele acrescentou na vida de José, nós temos que andar na direção dele. Se a gente andar na direção dele, você pode pedir o que quer, que Ele vai te dar para minha Efésios. Marcos 11, 23 fala: se você tiver fé dentro do seu coração e não duvidar, você transporta a montanha daqui a lá. Qual é essa montanha? A montanha pode ser uma dívida que eu tenho aqui, né? Ô Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda, porque agora eu estou te servindo, sou dizimista fiel na sua casa. Eu sou ofertante e dizimista. Aquela dívida vai embora e acaba. Comigo aconteceu isso. Eu pensei que eu nunca ia pagar uma dívida. Pensei que nunca. Orei a Deus. Na hora que eu dei por conta, já não tinha dívida nenhuma mais. E eu achei que não ia ter jeito. Mas eu vi que tudo. Depois nem eu acreditei. Falei, opa. Eu parei, orei, busquei a Deus e Deus me respondeu. E Deus responde. Glória a Deus. Né? Então nós temos que crer. Ô Senhor, eu quero mudar, quero ter uma casa, quero ter um lote. Comece a orar agora. Que Deus vai te dar a resposta em sonhos. Né? E você vai conseguir. Mas não vou te falar uma coisa. Tudo dentro da palavra, tá, irmãos? Eu fiz um serviço, eu trabalho com bombeiro. Eu fiz um serviço num prédio, na rua, aquela rua que dá com a Rio Branco com Grande, é Rua Antônio Carlos. Aí tem um prédio ali, tinha um porteiro lá, que ele também é evangélico. Eu chegava e ficava pedindo para orar para ele. Eu falava, eu estou com pressa hoje, mas você pediu para orar, eu vou ter que orar. Eu orei para ele. Eu chegava correndo, voltava correndo, ele falava, ora para mim. Eu falei, mas de novo? Aí eu orava para ele. Você também tem que orar também, você fica pedindo para orar para você. Não, o joelho, você é crente, velho? Falei com ele. Não, mas agora a oração que eu quero é o seguinte. É que eu quero comprar meu lote e fazer minha casa. Porque eu moro na casa da minha sogra e a minha sogra me perturba. Foi mentira, sogra não perturba ninguém não. Ela é a mãe da sua esposa. Você tem que agradecer muito a ela que ela deu a filha dela para você. Aí pegou ele. Não, mas de qualquer maneira tudo bem. Mas você ora para mim ter minha casa, meu lote minha casa? Eu falei. Não vou orar não, vou fazer o seguinte. Eu profetizo na sua vida. Você vai comprar um lote dentro da sua casa daqui a 2 anos. Aí saiu lá do prédio, depois no canal vi ele. 2 anos certinho. Aí eu fui no Bahamas comprar uma carne para o almoço. Eu gosto de comprar carne na hora, né? Deus dá esse poder para nós comprar carne na hora. Aí eu corri lá, comprei a carne e encontrei com ele, entrando. Eu não conhecia muito, não. Irmão, Pai do Senhor, irmão. Falei, Pai do Senhor. Aí pegou, eu vi que não tinha vergonha, porque tem crente. Tem vergonha da Pai do Senhor na rua, né? Eu vi que ele não teve, não. Bahamas cheio de gente, eu gritei, Pai do Senhor. Eita glória. As meninas do carro ficou me olhando, o cara é doido. Aí eu falei, não, tem que dar Pai do Senhor. Ele não pode me envergonhar, não. Senhor, alguém que envergonhar de mim aqui, nos últimos dias eu vou me envergonhar de você também. Aí pegou e falou assim, vou te contar uma coisa. Você lembra que você profetizou na minha vida que eu ia ter um lote na casa? Eu falei isso? Não lembro não. Falou? Você não queria nem orar para mim? Você falou que você já ia profetizar? Eu falei, profetizei o quê? Que eu ia ter um lote na casa. Você não escuta não? Eu falei, não ia molar não, né? Eu estou com pressa. Então você não escuta. Não, não fica nervoso não.
Só tem uma coisa. Eu só não fiz o andar de cima, eu estou no andar de baixo. Ah, você quer mais ainda? Pô, você já fez o andar, tá bom demais, velho. Eu vou te mostrar. Pegou o celular e começou a mostrar aqui. Eu comecei daqui, fiz o esgoto, tal, fiz aqui. Ó, e tem três banheiros, tá aqui, ó. Eu falei, tá bom, ué. Tá vendo? Porque quando você profetiza e a pessoa tem fé, o milagre acontece. Por isso que eu estou falando. Você tem um objetivo de fazer algo, faz. Mas primeiro tem que conhecer o Deus da Bíblia. Saber que Ele dá poder para isso. Né? Porque foi aí que aconteceu grandes milagres. José foi governador. E além de ser o governador, ele ajudou o pai e seus irmãos ainda. E dali saiu uma grande nação. Porque aí o primeiro morre. O presidente morre. Aí entra outro presidente. Não muito bom igual no primeiro. Aí escraviza o povo de Deus. Aí pronto. Aí o segundo faraó viu que as mulheres tinham muitos filhos. A igreja de Deus tem que ser assim, tá, irmãos? A igreja retrata como se fosse mulher, tá? Mulher dá filhos. E as hebreias tinham filho um atrás do outro. Igual a minha mãe e meu pai, tem 9 de uma vez. Né? Então, hoje a mulher tem um filho, 2 filhos só, né? Mas o meu pai e minha mãe brigavam tanto, teve 9 filhos. Imagina se não brigasse, né? Aí o que acontece? Vou falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus fala, crescer e multiplicar e frutificai. Então aconteceu. As hebreias multiplicavam e frutificavam. Trabalhavam como escravas, tinha filho atrás do outro. Aí o segundo faraó ficou revoltado com isso. Mas mesmo, o que é isso? Está nascendo muito hebreu, eu me tomar isso tudo aqui, os hebreus vão me tomar, que multidão de hebreus, eu vou fazer tudo de escravo agora. Aí eles fizeram de escravo. Escravizou o povo de Deus, gente. Imagina só. Foi aonde nasce no meio deles um libertador que se chama Moisés. Teve que sair fugido ali, colocado numa caixinha, no cesto, com junco ali, colocou, foi embora, cobertinho. Quem foi que cuidou dele? Ela é filha ou irmã? É filha da irmã, não? Não. Vou falar uma verdade para vocês. É filha de Faraó. Aí, não é isso que vocês falaram? É filha de Faraó. Aí o que acontece? Com isso tudo aí, irmãos, irmãs, Moisés cresceu junto com o irmão dele, né? Eu falei irmão, mas ele não era filho de sangue. Ele não era egípcio. Mas o povo dele estava ali. Mas ele cresceu dentro do palácio. Por causa da filha de Faraó. E cresceu com o irmão dela. E com isso aí, o que ele fez? Ele estudou. Ele era formado em matemática, astrologia, e ele era formado também em ciência. E outra, olha só, gente, vocês não sabiam, vocês ficam sabendo. Ele manejava bem a espada, tá? Ele era homem de luta, um lutador. Ele batia em 3, 4 fácil. Tudo que o filho de Faraó aprendeu, ele aprendeu junto. Mas aí começou a perceber, ele começou a perceber que eles eram, o povo de Deus era escravo. E ele fazia parte desse povo. Foi aonde aconteceu uma coisa ali que não podia ter acontecido, que Deus fala com ele, você vai ser o libertador desse povo aí. Mas aí ele se exaltou, porque quando ele viu um egípcio batendo, chicoteando um hebreu, ele matou esse egípcio. Enterrou na areia, para ninguém ver. Não era para ele fazer isso. Estava no controle de Deus. Mas aí 2 hebreus passam a conversa com ele. Puxa, você matou esse homem aí. E nós então, hein? O que você vai fazer com a gente? Se você matou um dos seus? Mal sabia isso, né? Você matou um dos seus, nós vamos rapar fora e perder o seu. Quê? Ele fugiu dali naquela hora. Ele fugiu dali. Ele fugiu. Ele foi para Midian. Sentou numa pedra lá e ficou pensando, o que eu fiz? E agora? O que eu fiz? Aí deparou com 7 mulheres pegando água no poço lá e ficou olhando assim, triste, porque tinha matado um homem.
Aí aparece lá uns pastores lá, começa a querer bater nas mulheres para não pegar água, porque eles queriam pegar primeiro e começa a infernizar a vida da mulher. Você lembrou que eu falei? Moisés era guerreiro. O que ele fez? Espantou rapidinho os pastores que começaram a morar as mulheres. Ele era guerreiro, era homem de luta. Manejava bem a espada, foi criado no palácio. Então para ele foi fichinha isso. Aí as mulheres agradeceram para ele e foi embora para casa. Aí a víbora fala, a víbora, né, que era uma das 7 irmãs, fala: ô pai, fala com Labão, né? É Labão? Não, é Labão não. Como é que chamava o homem? Jetro. Jetro. Aí chegava lá, aí chegou lá, a víbora falou, né, que era a mocinha. Nossa, chegou lá os pastores lá, mas tinha um egípcio lá que nos livrou da mão desses pastores. Aí pegou, o que aconteceu? Ele virou: traz esse homem aqui agora. Traz esse egípcio aqui agora. Aí levou Moisés lá e ele ofereceu a Zípora para ele e casou. Aí teve o primeiro filho chamado Gerson. Mas não era para acontecer dessa maneira. Ele ficou lá 40 anos. Não era para acontecer isso. Né? Porque depois, quando ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, que está em Êxodo 33, aí chegou lá, começou a apacentar as ovelhas e Deus fala com ele. Depois de muito tempo, ele vê a sarça pegando fogo e não se consumia. Aí ele olhou aqui assim e falou: nossa, eu vou chegar até aí para ver o que é isso, que mistério é esse? Deus apareceu para ele e falou assim: não chega até cá. Ele falou: mas por quê? Não chega até aqui. Você não pode pisar que esse lugar aqui é santo. Primeiro tira a sandália dos pés. Literalmente vocês entendem assim: tirar a sandália dos pés é porque para pisar num altar do Senhor, para pregar a palavra, a gente tem que ser puro. Não pode pecar lá fora e entrar de qualquer maneira. Para pregar a palavra de Deus é a mesma coisa. Não pisa até aqui. Fez tudo errado. Né? Então você primeiro tira a sandália dos pés. Automaticamente você ia tirar a sandália. Automaticamente estava com a sandália nos pés mesmo. E em cima da sandália do que estava nos pés tinha um brasão. Um brasão é uma chapa de prata quadrada em cima da chinela dele, que representava o deus Ra do Egito, que era uma idolatria que estava em cima desse chinelo, porque eles vendiam chinelo no Egito. Eles ganhavam um dinheiro, vendia muitos, né? Foi aonde você percebe que Deus não falou só para tirar a sandália, mas ele tinha algo atrapalhando a vida dele. Porque quando aquele homem morreu, estava 4 dias fedendo, que Jesus virou e falou assim: Lázaro, sai para fora. Como é que ele falou? Remova a pedra. Removeu a pedra, mas ele tinha que desligar. Desligar o quê? Tirar as ataduras, porque não pode esquecer de tirar a atadura. O que é que está te prendendo, te amarrando? Deus livrou, o caminho está aberto. Mas as ataduras, teve que tirar as ataduras. Ele andava preso do mesmo jeito, né? Trabalha com, né? Tira as ataduras. Qual atadura está no nosso coração, né, hoje? Né? O que está impedindo a gente de aprender a palavra de Deus hoje? Né? Então, com isso aí, ele não percebeu que tinha uma idolatria no pé. Olha só, às vezes a gente passa sem perceber, pedindo a Deus, pedindo, mas a vitória nunca chega. Às vezes tem algo que a gente está cometendo e a gente não sabe o que é. Aí é onde a gente tem que pedir direção ao Espírito Santo para ver o que é que está atrapalhando. Deus teve que mostrar para ele. Primeiro tira a sandália dos pés. Não só o pecado, mas literalmente a sandália que estava nos pés dele. Né? Foi aonde ele falou assim: Deus, quero te ver. Ele falou: homem nenhum pode ver face a face. E Êxodo 3 fala que ele correu, Deus levantou as mãos, cobriu aquele lugar, e ele falou: agora vai, você vai me ver atrás da fenda da rocha. Foi aonde ele colocou o olho lá no buraco da rocha e viu Deus de costa, porque se ele visse Deus de frente, ele morria por causa do pecado dele. Porque ele não podia matar o homem, não era para ele casar naquela época. Ele fez tudo errado, fugiu. Ele tinha que esperar o tempo de Deus, ninguém espera o tempo de Deus, faz apressadamente, sem consultar Deus. Então cai do cavalo. Né? E então com isso aí, quando se fala a fenda da rocha, está se referindo ao quê? Está se referindo a qual foi a pedra angular que foi posta por esquina e foi rejeitada pelos homens? Que fala em 1 Pedro 2. Jesus.
Então João 14,6 fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Moisés viu ao Pai através de Jesus, já através daquela rocha e das chagas, que era o buraco que foi furado, que era o buraco onde ele viu Deus através das chagas de Jesus. Porque o Senhor fala em Romanos, 7, que aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar em Cristo. O que quer dizer isso? Com a ressurreição de Cristo, nós morremos junto com Ele. Mas na semelhança de sua ressurreição, da sua morte, nós morremos junto. Mas na semelhança de sua ressurreição, nós ressurgimos junto com Cristo. Então nós somos o quê? Chamados filhos. Chamados filhos. Então nós cremos que nós aprendendo a palavra de Deus hoje, vai ter mais raiz para ficar na presença de Deus. Não importa se eu vou ser um pastor amanhã, se eu vou ser um evangelista, não importa. O que importa é que o Espírito Santo está desvendando a palavra para nós. Então, para chegar até lá, agora tudo bem. Tudo bem, agora ele volta, Deus manda ele voltar, ele volta. Ele liberta o povo. Tanto é que ele fala com Arão. Os mágicos vêm e falam com Arão. Transforma essa água aí em sangue. Arão pega o cajado e transforma em sangue. Aí fede. Aquela água fede o Egito inteiro. Aí daí os mágicos fazem milagre e debatia daqui. Transformou ele pegou a cobra e transformou no cajado. Aí pegava, acontecia de cá, acontecia de lá. E Deus mostrando o seu poder ali, através de Moisés. Porque ele tinha orado no monte. Ele tinha visto a Deus de costas. E Deus falou com ele, agora tem uma ordem para você, mas não vou que eles vão me matar. Ele não vai te matar não. Porque eu sou contigo. E o Senhor nesta noite ele fala que Ele é conosco. Então se a gente tiver fé, que a gente almeja, a gente vai conseguir. Seja uma cura, seja uma casa, seja um carro, o que for. Basta a gente saber conversar com Deus. O Senhor fala, entra para dentro da sua casa, fecha a porta e ora em secreto. Você e Deus, e Ele vai te recompensar em secreto. A gente não consegue, a gente fala com o vizinho, fala com o irmão, a gente fala até com o irmão de igreja mesmo. O próprio irmão de igreja está com olho gordo em cima de você não sabe. O irmão de igreja tem olho gordo? É claro que tem. O diabo entra dentro da igreja. Então, o diabo está naquele irmão, você pensa que não pensa que é o Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ah, que absurdo, pastor. Absurdo? Então, passa a ler mais a Bíblia, Passa a aprender mais. Porque a gente está aqui para poder aprender mais. É para saber que isso acontece. Então, com isso tudo aí, ele consegue vencer. Moisés consegue, a mão do Senhor, consegue sair, livrar aquele povo do Egito. Mas primeiro, em Êxodo 12 fala, que primeiro o Senhor dá uma ordem para ele matar um cordeiro de 1 ano, separado da ovelha por 14 dias, matar aquele cordeiro, não quebrar os ossos, matar o cordeiro sem quebrar os ossos. E outra, preparar ervas amargosas, e também ele manda preparar um bolo ou um pão. Tem Bíblia que fala bolo, não é errado não, tá, irmão? E tem Bíblia que fala pão. Isso é interpretação de texto aqui. Aí prepara sem fermento. Porque 1 Coríntios 5, 7 fala que o fermento representa o inchaço. Então, como que tinha que ser corrido, não poderia pôr fermento. E ele falou, aquele que colocar fermento, não vou reconhecer como hebreu. Eu vou extirpar da tribo dos hebreus. Deus falou isso com eles. Aí separa a fissura, o sangue, vai pegar, vai colocar nos umbrais da porta, nas ombreiras da porta, e o anjo da morte, quando passar, não vai atingir aqueles que tiver o sangue na ombreira da porta. E vocês vão comer, vai queimar o que sobrar, não vai ficar nada, vai sair correndo daí. Olha só. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando os hebreus saíram de lá, eles saíram tudo pobre, Não. Cada um correndo, No seu burrinho, no seu cavalinho, não foi? No camelo ali, tudo pobre, não foi? Não. Hein? Não? Ué, eles trabalharam para ficar ricos? Só com outro vai tirar.
sair tudo rico, ouro, prata e tudo mais. Deus, quando opera, Ele opera de verdade. Deus, quando opera, Ele te dá o que você precisa e dá muito mais além do que você pede. Para em Efésios. Olha só, os burrinhos saíram até arriados andando assim com a perna. Né? Os camelos nem se fala. Eles tinham aquelas pernas fininhas e um passinho aqui. Se desse muito passo, o peso era tanto que quebrava até a perna do bicho, né? Mas ele chegou até um certo ponto que eles têm que descarregar aquilo, né? Aí o que acontece? Deus livra aquele povo e eles comemorou a Páscoa. Quando fala passa o sangue dos umbrais da porta, é para comemorar a Páscoa. Quando fala comer o pão sem fermento, representa Jesus. Quando fala das ervas amargas, está falando da armadura que Jesus ia passar. Então a Páscoa comemora, era um estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo? É para a vida toda. Mas só que tem que foi quebrado no deserto. Sabia disso? Aí eu falei da primeira aliança que foi a circuncisão dos homens. Não foi? Quantas horas? Ih, rapaz. Você não falou como fala? No fio de prata. Vamos pular para lá? Senão não vai dar tempo. O pessoal não deixa isso curioso para a próxima. Aí ninguém vai faltar. Então vou fazer o seguinte. Não vou falar então do fio de prata. Ah, meu Deus. Eu tô até com vontade de falar. Na hora que vai ficando bom, na hora. Parece, não é nem. Aí o que acontece então? Acontece o seguinte, que ao decorrer do tempo ali, primeiro eles fizeram o quê? A igreja na areia. O que é a igreja na areia? Quem sabe o que é a igreja na areia? Hein? Fizeram a igreja na areia, em cima da areia. O deserto não é cheio de areia? Não tem calor de dia, escaldante 50 graus e à noite um frio abaixo de 0 graus? Ah, mas Deus cuidava do povo dele. Já antes deles fazer a igreja na areia, o que acontecia? Eles andavam, a sandália crescia do céu, de acordo com que eles iam crescendo, a roupa ia crescendo. Então esse Deus milagroso é o Deus que está aqui agora. Por que a gente não consegue que pede? É porque às vezes tem um chinelo, Deus raro no nosso pé, a gente não está sabendo. Misericórdia, está queimado isso. Então tem que queimar isso agora. Se tiver, já queima de uma vez. Não tem nem Deus raro no pé, nem na barriga, né? Lugar nenhum. Então, nós temos que ter cuidado e pedir ao Espírito Santo para nos mostrar o que é que está me atrapalhando eu conseguir minha bênção. Ah, mas não consegui minha bênção. Quanto mais fala, pior. Primeiro que não pode ficar falando. Ah, não consegui minha bênção. O que eu faço? Já errou. O que eu faço? Já errou. Porque Jesus nos ensinou a orar. Né? Então nós sabemos que nós temos que orar em particular com Ele e jejuar em particular com Ele. Você fala para um, fala para o outro, fala para o outro, já era. Eu tinha essa mania, tu quer fazer contar para o outro. Eu vou comprar um carro, mas você nem imagina que carro bom que é esse, não sei o que. Ah, meu Deus do céu. Então, depois de problema, depois. Só Jesus. Comprou. Mas também gastei metade do carro. Por quê? Fala para um, fala para o outro, nem todo mundo tem um olho igual a gente tem. Porque os nossos olhos é a luz. Nem toda luz são boas. Né? Então, o que nossos olhos vê é a nossa luz. Mas quando fala que quando eles saíram, Deus sustentava eles tiveram sede. Tiveram sede, o que acontece? Em Maribá, Moisés teve que bater com o cajado em Maribá, na rocha, em Maribá. Mas só que tem que, o Senhor falou, não bate com o cajado na rocha, você profetiza que a água vai sair. Ele bateu mais uma vez. 2 vezes. Aí o povo anda, aí o povo reclama que está com sede de novo. Aí chegou em Refindim, outra vez. Bateu, ou seja, profetiza, aí bateu de novo. Aí bateu 2 vezes com o cajado na rocha, a rocha representa Jesus. Já naquela época já tinha um simbolismo de Jesus. Tanto é que ele viu Deus através da rocha, viu Deus através de Jesus. João 14,6 fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai, o Pai sempre por ele. Então ele foi ao Pai através da rocha. Então com isso aí fizeram a igreja na areia, o tabernáculo. Agora vocês sabem o que é a igreja na areia, né? Aí fizeram o tabernáculo. Ih, rapaz, mas demora para contar isso, hein, tio? Seu café já esfriou. Mas demora para contar. Então vamos lá. Agora sim eu vou contar rapidinho.
fizeram o tabernáculo na areia, o tabernáculo tinha 60 pilares de madeira de cetim, de acácia. Vou contar rápido. Pega quente ali, Né? Aí o Senhor pediu oferta alçada para eles, que está em Êxodo 25. Em Êxodo 35. A oferta alçada seria madeira de cetim, peles de texugo, peles de vermelho, cetim, né? Pano, púrpura, tinta de vermelho, azul, né? Várias coisinhas. Ouro, prata. Aí eu vou te falar como é que fizeram o tabernáculo. 60 pilares, porque a madeira de cetim representa uma madeira incorruptível. Ela é nascida na Arábia. A madeira da Arábia ela não apodrece e não dá bicho. Então ela é durável. Representava o corpo incorruptível de Jesus. Mas com isso aí tinha as tintas vermelho, tinta azul, que era para pintar os querubins. Onde cobria, onde separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aí tudo bem. O pelo de texugo. Texugo era um bicho que vivia na toca e nas pedras. Texugo é um bicho que come cobra. É um bicho que mata a cobra venenosa e come. Você vê, né? Então esse bicho que mata... O único bicho que mata a cobra e come é o texugo. Olha só, é igual um guaxinim, mas o bico dele é fino, tem os dentes afiados, o dente dele rasga. A cobra vem para atacar ele, ele foge, ele vira o pescoço dele. O bicho é muito esperto, chama texugo. Pesquisa lá, vocês vão ver na internet. Pesquisa na internet chegar em casa. Esse bicho é o único que mata e come a cobra. Aí o que acontece? Pegaram peles de texugo e estendeu sobre o lugar santo, santíssimo, que representava. Porque a pele de texugo, ela não tinha beleza, era uma pele muito feia. Representava Jesus, essa pele de texugo. Cobria o lugar santo, santíssimo. Mas, se você for olhar bem, Isaías 53 fala que é subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não havia beleza nem formosura para que o homem desejasse. Está falando de Jesus. Então, o significado dessa pele de texugo seria sem beleza. Uma cor feia, né? E era colocado pele de cabra, porque não existia corda de bacalhau. Aí matava as cabras, pegava e enrolava. Enrolava o couro, sim, ele sabia fazer a corda legal. E pegava lá da pele de texugo e colocava uma estaca de bronze, porque isso é de bronze também. No Êxodo 25 e Êxodo 35. Aí colocou o bronze até na metade da areia para segurar aquele couro esticado. O bronze não poderia enfiar ele todo até na areia, porque o bronze significava, se colocasse ele todo dentro da areia, Jesus morreu. Mas como ele estava até na metade, Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Então, enterrou a metade para fora. Então, Jesus ressurgiu. Então, a pele representava o profeta. E a prata que eles pediram, colocaram no topo de cada pilar daquele, que era 60. Que representava também o profeta. A base. A base. E a gente era ligado a Deus ao fio de prata, que representava o corpo e a alma. E o Pai Todo-Poderoso, que era ligado a nós, que não tinha Jesus ainda. Jesus era com o Pai ainda. Então era a sombra do que iria vir. Então com isso aí tinha 7 lamparinas no lugar santo. Por que no lugar santo? Santíssimo não tinha, porque Jesus era luz. Deus necessita de luz, mas nós necessitamos de luz. Para enxergar na escuridão, necessita de luz. Né? E os nossos olhos enxergam até na escuridão, porque nós temos a luz de Cristo. Então, a palavra de Deus fala que para entrar no lugar santo santíssimo, tinha que ser o sumo sacerdote. Ele tinha que se preparar durante um ano. Ele tinha que amarrar uma argolinha no pé, né, com uma cordinha, com um sininho. Ele tinha que entrar lá dentro do lugar santo santíssimo para fazer expiação do pecado pelo povo. Estava acampado, aquele monte de barraca em volta do tabernáculo, esperando Arão fazer expiação, né, para Deus remover o pecado deles por um ano só. Então, com isso aí, ele entrava. A presença de Deus descia sobre a arca da aliança, que era colocada a arca da aliança com 2 querubins virados um para o outro. As asas apontadas um para o outro, que eles eram o guardião ali da arca. A arca não poderia ser carregada por homens, mas poderia sim, com as argolas, enfiar um varal nas argolas e segurar no varal, porque a arca era sagrada. Então a arca era santa, porque dentro da arca, feita de ouro, revestida de ouro com madeira de cetim,
tinha a vara de Arão, tinha o maná, os 10 mandamentos. Olha só. Né? Aí os pães da propiciação, o pão da propiciação ficava lá fora, que era para o sacerdote que podia comer, mas o que estava lá dentro da arca não podia tocar em nada. Estava guardado por Deus, porque ele sabia que um dia ele iria o filho dele aqui na terra e a gente ia ser salvo pelo filho dele. Né? Ah, Pai do Senhor. Então o que acontece? Com isso aí fazia expiação, de ser aquela fumaça representava a Deus, o Todo-Poderoso, porque ele mandou Moisés fazer isso. Porque ele ia descer a presença de Deus no lugar santo santíssimo. Aí tinha que matar os animais para fazer expiação e passar sobre todo o tabernáculo. Aquele sangue, aquilo tudo, tinha que passar, sabia disso? Tinha que matar e passar e sujava tudo. E depois fedia tudo. As mulheres tinham que lavar, tinham que limpar tudo. Né? Sabia disso? Então, com a vida de Jesus, agora sim eu quero chegar onde eu quero. Deus esperou 400 anos. De Malaquias, chegando até a João Batista, pregando as boas novas de Cristo. Se esperou 400 anos. Não é 400 anos que esperou? Para poder, em Levítico fala que ele olhou para a terra, não tinha ninguém que podia morrer no lugar de alguém, porque antes matava os bichinhos, os animais, não tinha ninguém que pudesse morrer no lugar de alguém para fazer a expiação completa. Mas aí teve que enviar Jesus, porque tudo que tinha naquele tabernáculo representava Jesus, tanto das madeiras como as roupas, os panos brancos que representavam a pureza, né? As tintas de vermelho que representavam o sangue do cordeiro, tudo, a pele de texugo que representava ali, que está em Isaías 53, tudo que tinha ali representava a vinda, a sombra do que iria vir, que era Jesus. Mas quando ele chegou, né, através de Maria, a mulher judia, né, uma moça, era muito nova ela, Jesus veio através dela, era muito nova, mas Isabel já era bem de idade, Isabel era prima dela. Mas Isabel era bem de idade. Mas de Isabel nasceu primeiramente o João Batista, que veio de Isabel. Zacarias, vocês sabem. O que aconteceu com Zacarias? Porque ele não acreditou no anjo. O que aconteceu com ele? Ficou mudo até o nascimento de João Batista. Então por que ele ficou mudo? Porque ele não acreditou. Mas o anjo que falou com ele não era Jesus. Esse anjo que falou com ele foi amando de Deus. Foi o anjo Gabriel. Esse dia não poderia ser Jesus. Foi o anjo Gabriel que falou que estava em processo diferente agora. Porque de ti vai nascer Jesus. Ele será chamado Deus Emanuel. Deus Emanuel é Deus conosco. Né? Ele vai vir como rei. Mas o povo achou que ele ia vir como rei para tomar um reinado de terreno. Mas não era isso. Porque Jesus é o filho do rei. Ele vai voltar como Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Então, com isso aí, ele pulando para andar rápido. Aí vocês sabem que com 12 anos ele estava ensinando os doutores da lei, que já ele era Deus. Ele veio carne, veio barro de honra para Deus. Mas esse barro retornou para o Pai inteiro, porque ele é diferente de nós, ele é Deus. Então, quando ele estava na cruz, que ele foi traído, vocês sabem, não tinha ninguém ali seguindo ele, quem seguiu foi as mulheres, os homens ficou tudo com medo de ir atrás de Jesus, porque ia sobrar chicotada para eles também, né? Porque ali o soldado romano não queria nem saber quem estava do lado, metia o chicote mesmo. Então as mulheres, sem medo nenhum, seguiu Jesus até ele falar: Pai, está consumado. Está consumado. A hora que ele falou que está consumado, ele falou: está totalmente acabado. O Senhor mandou fazer, se cumpriu. Né? Agora o Senhor, ele falou assim: agora, Pai, não imputa esse pecado, essas coisas que eles fizeram. Mas o Senhor falou, está consumado. E ele não subiu diretamente para o Pai. O que ele fez? Ele foi entregar espírito em prisão primeiro, aqueles que morreram sem haver de Jesus, sem conhecer, sem ver, sem falar, sem ouvir falar de Jesus.
Por que teve que ser assim? Porque mudou tudo. Mudou a sequência do negócio. Porque aqueles que morreram antes de Cristo, foi interrompido o fio de prata. Foi cortado pelo inimigo. Olha só. Necessitava que o Senhor fosse lá pregar em espírito em prisão, daqueles mortos. Porque ele foi pregar, ele voltou, ele venceu o pecado, venceu a morte. A morte não carrega o seu aguilhão mais. Quem pode falar o que é isso? Como se fosse uma foice. É, que antigamente chuchava nas vacas para andar nos cavalos. Um ferro. Mas aí para poder o negócio ficar mais bonito, eles fizeram uma foice para trás e a morte segurava e ia. Ela cortava o fio de prata. Aí a pessoa morria. Morria sem Deus. Ia para as trevas exteriores. Mas com a vida do Senhor, não existe o Senhor de Abraão mais. Teve mudança. Porque antes de entregar o Espírito ao Pai, aquele ladrão que estava da direita dele falou assim. Primeiro o ladrão da esquerda falou, né? Começou a blasfemar. Sai daí, tira a gente daqui, o senhor é filho de Deus. Se a gente está. Ah, o senhor está aí. O senhor é filho de Deus, liberta você e liberta a gente também. Tem gente que está errado e ainda faz isso. Né? Mas aquele da direita falou assim, não, a gente está errado. A gente pecou, a gente roubou, a gente matou. Mas esse homem aí no meio não fez nada. Aí ele olhou para Jesus e falou, ó, lembra de mim, Jesus. Aí ele falou assim, em breve tu estará comigo no paraíso. Porque ele viu que teve arrependimento no coração dele. Por que ele falou paraíso? Porque não tem o seio de Abraão mais. Quem morre vai para o paraíso. O nosso corpo, que é barro, volta para o barro. Quer ver? Vamos abrir. Vamos abrir. Eclesiastes 12. Rapidinho, para ele poder terminar, tá? Eclesiastes 12, 6. Quem pode ler para mim? Antes que se quebre a cadeia de prata e se desvanece o pão de ouro, e se desvanece o pão junto à fonte, e se desvanece a roda junto ao poço. Está vendo? Não é? Não, é aí mesmo. É mesmo? É 6. Lê de novo. 12, 6. 12? É isso. Você falou fio de prata aí. Eclesiastes, né? É Eclesiastes. Aqui é diferente. É Eclesiastes. A tradução da Bíblia é um pouquinho. Fala aí, deixa eu ver. 6, 12. Não, 12, 6. 12, 6. Estou invertendo a sequência. É 12, 6. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Está vendo? A fonte Isso mesmo. é Deus. Lê o seu agora. 12, 6. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despadece o copo de ouro, e se despadece o cântaro junto à fonte, e se despadece a roda junto ao poço. Despadece, despedaça. Né? O que acontece? Não tinha nada. Sabe por quê? A nossa ligação a Deus, do corpo e do Espírito, a ligação do corpo e do Espírito, essa ligação é diretamente com Deus, representava o quê? Um fio de prata. Mas Satanás, a morte, cortava. Cortava. E aí, para onde vai? Para onde vai? Jesus veio e falou, em breve tu estarás comigo no paraíso. Então, a gente foi salvo por Jesus Cristo. A gente ia ser despedaçado como ouro, ia ser despedaçado como cântaro, né? E não ia ter salvação nenhuma. Mas Jesus veio e nos salvou. Por isso necessitava dele ir pregar em espírito em prisão, porque o fio foi despedaçado, o cordão de prata foi despedaçado. Então, com isso aí, não necessita cordão de prata mais, porque o Senhor Jesus venceu a morte que cortava esse cordão, venceu a Satanás, venceu a escravidão do pecado e venceu o pecado. Então, nós pecamos voluntariamente. O pecado de Adão
é sobre nós. Mas se a gente peca, é voluntariamente. Mas antes, a gente mentia e não pensava que não estava mentindo. A gente não sabia discernir a mão direita da esquerda. A palavra de Deus fala em Isaías 53, 12, 13, 14, ela fala que o povo ia andando matador. Vamos ovelha e matador. Não está falando de Jesus, está falando do povo. Olha só. Então, nós sabemos que Jesus veio, ele venceu a morte, venceu a escravidão do pecado e nos deu vida eterna. Olha só. Então, não necessita de cordão de prata. Por quê? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, o véu se rasgou de alto a baixo. Então, nós temos acesso ao sumo sacerdote por excelência. Jesus nos levou até o Pai. Tudo que você pede crendo hoje, você consegue. Antes necessitava de sacerdote. O Pai falar com ele e falar com você. Ó Saul, cuidado. Cuidado, Saul. Vai morrer pela mão dos filisteus. Você está sendo desobediente. Deus falar com ele e falar com Saul. Hoje não. Jesus subiu, derramou sobre nós, em Joel 2,28, o Espírito Santo. Ali ela se concretiza em Atos 2, de 1 a 16. Que toda a casa, assentados, receberam de bom grado o Espírito Santo. Olha só. Né? Então, quando recebemos o Espírito Santo, aí sim começou a acontecer o milagre. Porque Jesus, quando andava com os discípulos não faziam milagre. Isso que é bom aprender. Quem notava isso, né? Vocês notaram isso? Vocês só lembram de Jesus. Não, Jesus fazia isso, expulsou o demônio daquele gadareno. Mas se você for olhar bem, os discípulos não faziam milagre. Aí quando desceu sobre eles o Espírito Santo, aí até a sombra de Pedro curava. Até a sombra de Pedro curava. Aí o que acontecia? Pedro e João pregavam as boas novas do Senhor, porque ele já podia pregar as boas novas do Senhor. Por quê? Ele está cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, você convence pessoas a chegar até a Deus. Porque as boas novas que ele pregou ali, ele ganhou 3.000 almas, fora mulheres e crianças. De novo ele pregou o Evangelho de Cristo outra vez, ganhou mais quase 5.000 almas, fora mulheres e crianças. A oração tem poder, porque João foi preso, a oração na casa de Maria, João foi solto. Então, se você orar pedindo crente, você recebe. Só isso. Não vou falar mais nada, não, sabe por quê? Já passou da hora. Né? Vamos orar? Amém. Então, a gente vai no livro que concretizou mais ou menos ali a palavra de Deus. A gente vai nos manuscritos, dos livros que foram escritos, separados, livros apócrifos, né? Aí nós vamos começar a estudar a teologia de verdade, né? Aí nós já falamos sobre a Bíblia, vocês já conhecem. Eu só dei uma passada. Vocês conhecem o que eu falei. Vocês já sabem. Vocês ouvem pregação todo dia. Né? Então vamos lá? Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai. Derrama o teu poder, a tua unção sobre nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha clarear nossa mente, nosso coração. E eu te peço, Pai, que o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. Porque a cruz representa a maldição. O Senhor fez maldito por cada um de nós. E nós não éramos merecedores. Mas por teu grande amor, Pai, nós fomos comprados, lavados e remidos pelo poder do teu sangue, que foi derramado. Meu Pai, nem o sangue de Maria, nem de João, nem de José, ele é purificador. Mas o de Jesus foi purificador, foi um sangue diferenciado que foi expedido por nós. Por isso nós não devemos esquecer, conforme os hebreus esqueceu da circuncisão, esqueceram da Páscoa, que era a libertação do povo e que era a aliança que Deus fez com os hebreus, foi quebrado no deserto. Mas para reconquistar, teve que fazer tudo de novo. Senhor, muito obrigado, porque hoje o que o Senhor manda a gente fazer é batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então a gente não pode quebrar isso, nós temos que fazer e temos que glorificar o santo nome do Senhor, não só hoje, mas sempre, porque a ceia do Senhor tem que estar todo dia no nosso coração, não só uma vez por mês, mas todo dia, porque é lembrança do que foi feito na cruz por nós. Como é lembrança do que foi feito na cruz por nós, nós temos que lembrar todo dia. O
pão e o vinho significa só o corpo e o sangue do Cordeiro, mas é um simbolismo para nós. Mas na realidade, o sangue do Cordeiro foi colocado, expedido em nosso coração hoje, e aos umbrais da porta desse corpo que somos nós. Senhor, muito obrigado, porque hoje nós somos tabernáculo do Senhor, hoje o Espírito Santo mora em nós, que está em 1 Coríntios 3,16, e nós somos templo. Então esse templo não pode ser destruído, mas tem que ser conservado até a volta do Senhor, para que a gente possa subir e herdar novos céus e nova terra, conforme está escrito em Apocalipse 21, ele vai descer como uma noiva adornada do céu para a nova Jerusalém. Senhor, muito obrigado, Pai, e vamos bem forte para Jesus.